Vivemos numa sociedade que tem tecnologia para todo lado. É incrível o que podemos fazer com esse pequeno aparelho. De repente, o mundo parece estar em nossas mãos. Mas o que vimos é exatamente o contrário. Uma sociedade em que a expressão da barbárie se manifesta a todo momento. O Quintas Urbanas 2013 propõe discutirmos esse paradoxo, com o tema A luta dos povos pela vida em tempos de barbárie. A história é feita de momentos que se conectam. Quadro a quadro, revelam a sequência e a lógica dos movimentos da sociedade. Nós estamos em 2013, tem tecnologia para todos os lados e nós não somos ainda ouvidos. Nós estamos ainda sendo mortos, perseguidos. Violência por todo tipo de violência que estamos sofrendo. Vocês têm que fazer o papel falar também, né? Vocês têm que fazer o papel falar, né? Para os direitos humanos, para as pessoas, para a casa de vocês. Fale para o filho de vocês o respeito ao outro. Fatos que têm seu verdadeiro sentido e efeito se vistos e identificados como um todo. Nunca uma parte isolada. Ao longo dos últimos 10 anos, o Quintas Urbanas foi um retrato da luta e da busca por mais voz para as causas sociais dos movimentos populares. O mais importante do Quintas Urbanas é realmente articular a universidade com a sociedade e especificamente com os movimentos sociais, porque nós precisamos cada vez mais trazer para a universidade os movimentos sociais, porque a universidade vai ficando cada vez mais apartada da sociedade civil. Então se torna um gueto de estudiosos, de intelectuais que produzem trabalhos muito importantes para a sociedade, mas não há esse caminho de desenvolvimento. E aí o projeto Quintas Urbanas se insere muito nessa dimensão da universidade enquanto e a sua capacidade e o seu dever de buscar a sociedade, buscar trazer a sociedade para dentro da universidade ir para a sociedade e estabelecer um processo de conexão em torno, né, da necessidade de mudanças e de transformações sociais. A universidade tem realmente essa missão, esse papel, que é fazer essa articulação com a sociedade e fortalecer as lutas e os movimentos no Brasil inteiro. Então, acho que esse evento, né, o Quintas Urbanas, ele está inovando nesse sentido. Ele sai dos muros da universidade, ele extrapola a temáticas, questões e problemas que são unicamente da comunidade científica e busca na sociedade, nos movimentos sociais principalmente, essa articulação e traz para dentro da universidade ao mesmo tempo chega até os movimentos sociais, né, através de um debate acadêmico e que, portanto, está cumprindo a sua função social também. Em 2013, o Brasil comemorou os 25 anos da Constituição de 1988. A celebração da data encontrou nas ruas de todo o país uma série de acontecimentos que demonstraram a insatisfação do povo brasileiro com sua degradação dos direitos sociais, políticos e econômicos. Ao longo das últimas 2 décadas e meia, o Brasil assistiu passivo à divulgação de um país onde, cada vez menos, o Estado democrático é de direito. É como se estivéssemos agora, nesses tempos, vivendo imagens retrô, né? Como se tivéssemos assim voltado no tempo da ditadura, onde se desapareciam pessoas, onde o Estado de Direito era suspenso, enfim. É como se a nossa Constituição, que é a Constituição tida como Constituição Cidadã, tivesse sido rasgada, né? Então, eu só penso que é lamentável, né? E temos identificado isso através de estudos, de levantamentos, de que realmente a barbárie está presente nas diversas áreas, no campo, na cidade, na floresta, enfim, em todos os espaços onde a sociedade está presente. As várias expressões de violência promovem a exclusão, retiram o direito à vida e alimentam a barbárie.
No mundo real, ela tem levado à segregação socioespacial, com ricos em áreas nobres e pobres pagando o preço da concentração para poucos. O direito à cidade para poucos. A violência urbana na saúde, no trânsito, no dia a dia, como consequência da falta de direito à cidade para os excluídos. As jornadas de junho de 2013 se mostraram como uma crítica contundente à falta de um olhar sobre a banalização e a violação das necessidades básicas do cidadão. De forma espontânea, a população saiu da zona de conforto e disse não à barbárie urbana. Estão violando os direitos sociais, políticos, civis, que foram duramente colocados na Constituição de 88. E queremos mais. Queremos apontar que esse tipo de sociedade, sob a égide do capital, não vai gerar outra coisa senão uma sociedade submissa à lógica do capital. Essa cidade só consegue funcionar porque as pessoas se circulam por ela para chegar ao trabalho ou para fazer os diferentes serviços da cidade. E quem financia esse serviço, que é essencial para o funcionamento da cidade, é a sua população mais pobre. E se o financiamento desse serviço cresce a cada dia 20, 30, 40, 50, 70, 80 centavos, de forma que a passagem no DF dobrou entre 90 e 2006, quando foi o último aumento, e por conta do social a gente brecou esses aumentos aqui, então a cidade está frágil. Como é que no Brasil a pobreza virou paisagem, já não choca, já não chama atenção. É como a naturalização da pobreza. E a gente pensar como é que a gente está vivendo um momento histórico que a gente vive a naturalização da barbárie. Nós somos, digamos, do time daqueles que não somente, que não aceita simplesmente as estatísticas extremamente felizes que ostentam os nossos governos no sentido de mostrar redistribuição de renda, de mostrar, quer dizer, você olha os discursos governistas, você olha a análise do nosso país, né? Você fica achando que você vive num paraíso, né? Então, a cidade que eu vivo, né, o mundo que eu habito, não é o mundo das estatísticas e da propaganda governista que a gente tem visto por aí, né? Então, o Estado, né, em vez de atacar toda a cadeia produtiva, só ataca os negros e os pobres. Os direitos, reprimidos e violados pelo Estado, se omitem em relação aos direitos do cidadão. A violência silenciosa das políticas públicas criadas e não executadas. O poder do capital devastando o espaço do cidadão. Um direito reconhecido para todos e por todos. É na aliança do Estado capitalista que se acentua a barbárie. A grande maioria dos partidos políticos sequestrados pelo capital. Ou seja, o dinheiro é que manda nas campanhas. Quem é que faz campanha? É justamente, né, quem é financiado. Então, a nossa democracia está perdendo. Nós vivemos na era daquilo que eu denomino de era de barbárie, barbárie social. O capitalismo ele é muito pródigo de estar mudando relações sociais e se instaurou uma nova dimensão da barbárie histórica, que é a barbárie social. Então, eu acho que é aí onde a esquerda e a academia peca. É trabalhar os conceitos, as categorias, concordar com a questão da necessidade do confronto e da reação e da luta contra a sociedade do capital, mas não fazer isso de uma maneira que possa dar um contributo real, que aí eu acho que é o apelo que o Giovanni faz no final, que eu acho que é o nosso papel aqui na formação, para mim esse é um indicativo de caminho, de estar formando esses pensadores, as pessoas que aí para mim são todos, né? Não é só quem está na academia, todos os seres humanos são pensantes e são intelectuais em última instância, mas é a gente formar, aí lembrando também o Gramsci, a possibilidade dessa contra-hegemonia. Eu acho que é aí onde está a nossa contribuição. Gostaria de saudar a todos da Quintas Urbanos e da Universidade de Brasília, em nome do professor Percy,
Coelho de Souza, eu gostaria de agradecer, né, a todos que estarão me ouvindo e, primeiramente, falar o porquê que eu não vou poder estar nesse dia 4 e 6 de dezembro de 2003. Que eu considero esse tema, né, a luta dos povos pela vida em tempos de barbárie, um tema muito importante, né? Principalmente para nós, né, povo Kaiowá-Guarani, que estamos nessa luta pela vida. E esse é um dos motivos, né, de eu não poder estar com vocês, né, poder compartilhar conhecimentos com vocês, né, porque eu sei que vai ser construído, né, muitos conhecimentos, construídos saberes, né, trocas de conhecimento, e isso, né, é muito importante, né, para nós, enquanto um povo, um cidadão brasileiro, enquanto ser humano. A ação desumana nas florestas e no campo viola a memória e a história de povos inteiros. Onde o Estado deveria garantir os direitos constitucionais, a resistência é a arma de quem acredita na esperança e briga por sua terra. Valdelice representa a luta incansável no combate à violência contra os povos indígenas, sobretudo os da etnia Guarani Kaiowá. A gente tem que ouvir, né? E eles tinham que ver isso, né? E respeitar esse modo próprio de ser, né? Do povo Kaiowá-Guarani, Terena, Quiniquinal, Guató, Ofaié, Caduel. Os 7 povos no Mato Grosso do Sul. E hoje nós não aguentamos mais isso, né? Por isso que nós estamos resistindo e vamos resistir muito mais, né? Essa violência que nós estamos passando, né? Essa tortura psicológica, né? Essa tortura mesmo que estamos vivendo, né? Essa perseguição, isso é desumano para nós, né? Os povos ribeirinhos, da floresta, do campo, nunca estiveram tão expostos à barbárie e fragilizados. A agressão constante está presente em territórios onde, aos povos tradicionais, resta lutar, enquanto assistem ao seu extermínio. O que ela nos trouxe hoje nos mostra realmente a nossa responsabilidade diante de um fato, de uma situação estarrecedora que atinge um povo, né, que é o povo que é dessa terra, né? E que nós chegamos aqui, nós somos os intrusos, né? E nós aqui, né? E que estão sendo devastados, mortos. Então, o depoimento dela realmente me tocou muito e me deixou muito sensibilizada com essa problemática. E eu fiquei pensando realmente falar da barbárie no campo hoje, pleno século XXI, nós teremos que ter alguns dias, né, talvez meses, para discutir. Tantas são as manifestações da barbárie no campo, né? Uma frase que ela disse, para mim, é emblemática dessa barbárie. Ela disse: o etanol está misturado com o sangue Kaiowá-Guarani. O que é o etanol no Brasil? Símbolo de uma das principais commodities, símbolo da energia renovável, símbolo da indústria moderna, ou seja, essa é a barbárie da qual nós estamos falando, de algo que parece ser moderno e sustentável, que se alimenta do sangue dos Guarani Kaiowás. Eu acho que essa frase, para mim, é símbolo do que é a barbárie no campo brasileiro. Não é algo do passado, mas mescla um discurso super ultramoderno da sustentabilidade, da renovação das fontes de energia alimentada pelo sangue étnico indígena. No Piauí, o discurso da modernização e do agronegócio avança, atropelando pessoas e o meio ambiente. No sul do estado, uma área de mais de 300 mil hectares, com riqueza biológica de valor inestimável e de grande importância para a conservação da biodiversidade, o Parque de Serra Vermelha vive o conflito entre o capital e a natureza.
A humanidade está caminhando para sua autodestruição, o processo de aquecimento global, porque nós queremos cada vez produzir mais e consumir mais, e cada vez mais nós queremos coisas, vai chegar um ponto que a natureza não aguenta. O que precisa é uma revolução que mude fundamentalmente, e essa revolução ela só vai acontecer quando um cataclismo mundial vier a tornar inviável o estilo de vida de hoje. O nosso empresariado, o olho dele é muito gordo e ele não aceita, é uma mentalidade tacanha e ele não aceita essa divisão. E aí, o que o Estatuto diz logo de início? O Estatuto diz, nós precisamos eliminar o minifúndio e o latifúndio. O que nós estamos fazendo? Aumentando a grande propriedade e o latifúndio, e aumentando o minifúndio. O minifúndio são áreas que não dá para uma família tirar o próprio sustento. O mundo moderno cabe na palma da mão. A informação está cada vez mais disseminada numa sociedade de consumo que chega contraditoriamente ao máximo de expressão da barbárie nas relações sociais. A mídia convencional se desconectou do todo e os fatos são divulgados cada vez mais apartados, isolados. A construção do mundo globalizado muitas vezes desrespeita os direitos individuais e coletivos. Os meios de comunicação fundamentalmente são uma das expressões mais fiéis a esse processo de globalização econômica, né? Que na verdade basicamente criou condições para que empresas, para que grandes corporações atuassem com força de países, com força de soberania de países sobre os povos, né? Então essa luta ela é muito complexa e nos exige aos comunicadores populares, aos meios de comunicação alternativos, um esforço de organização amplo, de organização em rede, de organização quer dizer, de organização coletiva mesmo, para poder fazer frente a essa dificuldade que é hoje superar a lógica internacional que organiza os meios de comunicação. Um contingente da nossa população é massacrada diariamente pela sua diferenciação fora do padrão de nação. O nosso padrão de nação, por mais que tente mostrar, tente falar que é uma democracia racial, que democracia racial é essa que se coloca a figura do brasileiro com a figura do branco, homem, heterossexual, rico, construído pela grande parte pela indústria cultural que se organizou aqui no país. O Estado diz para as mídias negras, para as mídias indígenas, para as mídias comunitárias, que elas não têm audiência e, portanto, o dinheiro público não pode ser aplicado em seus veículos. Não sou merecedora. Isso. Agora, na Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, um grupo de comunicadores negros que há muitos anos pressionando o governo para receber verbas publicitárias, para que as verbas publicitárias sejam melhor distribuídas, recebeu esse retorno. Às vésperas da Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o governo reafirmou, em todas as letras, numa reunião, que não era possível financiar a mídia negra, porque ela não tinha audiência. Os movimentos populares são um reflexo da história. Eles antecipam e anunciam os diferentes tipos de barbárie, na cidade e no campo. Colocam em marcha suas lutas e assumem para si a defesa dos territórios das comunidades ameaçadas. A crítica à barbárie, ela vem justamente pontuar essa dimensão da razão instrumental associada a uma capacidade de destruição. E de destruição no sentido explícito da guerra, da vida humana, que se perde, que se destrói.
aumenta a capacidade de destruição da vida humana em coletividade, em grandes coletividades, passaria a ser o componente que marca filosoficamente a nossa tragédia da modernidade tardia. O Quintas Urbanas, nos últimos 10 anos, acompanhou de perto, leu, escreveu e debateu a sociedade e seus reflexos na academia e nas relações sociais. Um espaço para reflexão e discussão do que acontece. O Quintas Urbanas coloca na agenda a necessidade de repensar problemas e buscar caminhos. Chegamos ao fim de mais um Quintas Urbanas. Em 2013, discutimos a luta dos povos pela vida em tempos de barbárie. Discutimos a barbárie urbana, a barbárie de Estado para com o cidadão, a barbárie no campo, a barbárie na floresta, até a barbárie simbólica e informacional. Com essa contribuição, esperamos trazer à tona a essência de uma sociedade que não pode continuar neste caminho.